Aleluia. Vamos ver a palavra do Senhor. Atos 18. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 18. Irmãos, nós vamos fazer a leitura de uma grande parte da Escritura. Nem tão grande, nós vamos ler a Bíblia durante 3, 4 ou 5 minutos, 3, 4 ou 5 minutos lendo a Bíblia não é muito tempo, mas devido à fraqueza da igreja moderna, nós achamos muito tempo. Pouco tempo se torna muito, pouca leitura é muito cansativa. A igreja moderna tem pouco tempo de oração, pouco tempo de entrega, pouco tempo na presença do Senhor. E nós vamos mudar isso. Pela graça de Deus, nós estamos buscando mudar essas coisas. E a igreja se reúne no culto para aprender, ser cheio do Espírito Santo, ir ao mundo e viver aquilo que aprendeu no domingo com muito mais intensidade. Então, se nós lemos a Bíblia 3, 4, 5 minutos no culto, quanto tempo nós leremos em nossas casas? Muito mais. Se nós oramos 2 minutos no culto, oraremos muito mais em nossas casas. Porém, por causa da nossa fraqueza, é difícil prestar atenção. Nós estamos sem luz hoje, portanto eu peço o máximo do teu empenho, como se a sua vida dependesse dessa leitura, enquanto você lê essa passagem, e ela depende. Atos, capítulo 18, versículo 22 em diante. Nós vamos fazer toda a leitura do capítulo 18, faltam 6 versículos para acabar o capítulo 18, depois nós vamos entrar no capítulo 19, vamos fazer a leitura de todo o capítulo 19, porque nós temos que estudar todo o livro de Atos. Vamos fazer essa leitura então, irmãos, com reverência, com amor, com atenção, com desejo. Atos capítulo 18, a partir do verso 22, diz assim: tendo chegado a Cesareia, era Paulo, subiu até a igreja para cumprimentá-la, a igreja em Jerusalém, e depois desceu para Antioquia, e tendo demorado ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela região da Galácia, da Frígia, encorajando todos os discípulos. Certo judeu chamado Apolo chegou a Éfeso, natural de Alexandria, era um homem eloquente, com grande conhecimento das Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Quando ali chegou, auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos dizer que há o Espírito Santo. Então ele lhes perguntou: em que batismo fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando viram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e profetizar. Eram uns 12 homens ao todo. Assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles.
Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Todavia, o espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então um homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, o subjugou e o espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E esse episódio se tornou conhecido por todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. Calculado o valor deles, estimaram que chegavam a 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de ir para lá, preciso também ir a Roma. E enviando a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, ficou por algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certos ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis e proporcionava bom negócio aos artífices. Ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: senhores, bem sabeis que deste negócio nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem Paulo tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente o perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Artemis perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela que em toda a Ásia e o mundo adora. Ao ouvirem isso, ficaram furiosos e gritaram: grande é a Artemis dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão, todos imediatamente correram ao teatro, arrastando com eles os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não permitiram. Também alguns dos oficiais romanos, amigos de Paulo, mandaram pedir-lhe que não se arriscasse em ir ao teatro. E uns gritavam de um modo, outros de outro, pois havia confusão na assembleia e a maior parte deles nem sabia por que motivo se havia reunido. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, a quem os judeus levaram para a frente. Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo, mas quando perceberam que ele era judeu, todos gritaram a uma voz durante quase 2 horas: grande é a Artemis dos Efésios. Quando conseguiu apaziguar a multidão, o escrivão disse: homens de Éfeso, existe alguém que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardiã do templo da grande deusa Artemis e da sua imagem que caiu do céu? Visto que essas coisas não podem ser contestadas, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente, porque esses homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa assembleia legal, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar essa aglomeração. E tendo dito isso, desfez a assembleia. Então, irmãos, nós temos uma narrativa aqui de várias histórias, as quais são muito interessantes e pertinentes ao nosso dia de hoje. Na semana passada nós vimos várias obras que o Espírito Santo realizou na igreja primitiva. Eu havia dito que antes da igreja ser usada por Deus para realizar obras em meio ao mundo, individualmente o Espírito Santo opera algumas obras dentro de nós. Individualmente e pessoalmente o Espírito Santo opera em nós para depois operar através de nós. E o livro de Atos nos mostra essas duas verdades. Então nós podemos pegar o livro de Atos e comparar se a obra que o Espírito Santo estava fazendo entre essa igreja, no meio deles pessoalmente e individualmente, também está sendo feita em nós. E principalmente desejarmos que essa obra seja feita em nós. Nós precisamos experimentar, tá? Jesus se fez carne, irmãos. Jesus se fez um homem simples. Isso está nos dizendo que a vitória sobre a morte e a experiência de ser um com Deus é para todos. Um homem comum venceu a morte. E essa é a boa notícia. Nós podemos perguntar: mas como você venceu a morte, Jesus? Será que tem como você me ensinar a vencer também?
né? Como se fosse algo simples, como consertar um chuveiro, como se fosse algo tão simples quanto cortar uma grama. Um homem conseguiu fazer aquilo que nós não conseguíamos, e ele nos mostra de forma tão simples: eu consegui, eu vou te ensinar, não, melhor que isso, eu vou te dar a vitória. Isso é incrível. E o Espírito Santo começa a fazer essa obra incrível de nos unir ao Pai, e nós precisamos olhar os sinais e os efeitos da ação do Espírito Santo no coração de cada um, e como cada um responde e reage a essa ação, e compararmos as nossas vidas, se essas realidades estão nas nossas vidas, e se não estão, repito, desejarmos. Esse é o objetivo do livro de Atos. Tá bom, irmãos? Então nós vimos várias obras que o Espírito Santo realizou na igreja primitiva, para que depois disso essas pessoas pudessem realizar a obra de Deus no poder do Espírito. Essa é uma verdade que não pode ser esquecida. A principal e a maior obra que Deus realiza é aquela que Ele faz em nós. A maior obra já feita no mundo, no universo todo, é a salvação de um pecador. É trazer um homem que tinha o coração endurecido, insensível para a sua condição, para a sua ofensa a Deus, para a maldade no mundo. Esse homem não sentia, esse homem não se importava, essa mulher vivia como se não houvesse Deus no mundo, mas a luz brilha, e o seu coração é trocado, seu coração começa a ser sensibilizado, né? Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, como aqueles discípulos que ouviram Pedro pregar e falaram que os seus corações ardiam, seus corações ali no grego foram perfurados, sentiram uma dor, sabe, como se fossem perfurados seus corações, e sentiram a consciência dos seus pecados. Não há ninguém que fique na presença de Jesus e não sinta aquilo que Pedro sentiu, irmãos. Afasta-te de mim, eu sou pecador. Mas se Jesus realmente está presente no meio de nós, além de nos sentirmos pecadores, também vamos olhar para Ele e sentirmos também a graça, o perdão e a misericórdia. Esse é o maior milagre de todos, para que depois nós possamos, motivados nesse amor, ir ao mundo fazer a obra de Deus. Não porque há um programa de evangelismo na igreja, não porque a igreja tem uma meta de crescimento, não porque é algo que faz parte da cartilha da igreja fazer discípulos, mas porque nós fomos encontrados por um amor tão grande, que é impossível não compartilharmos desse amor com o nosso próximo. E hoje nós veremos mais algumas ações que o Espírito Santo realizou por meio da igreja. Novamente a oposição das trevas contra esse reino, esse rei, que é o nosso Deus. Também essa é uma verdade que não pode jamais ser esquecida, e é a tônica do sermão de hoje. Nós vimos isso também com ênfase na semana passada, e veremos novamente isso hoje, e teremos isso sempre. Uma luta entre o bem e o mal, a luz e as trevas. Não uma luta qualquer, não uma luta simples apenas, mas uma grande e terrível luta, na verdade, a maior batalha de todas. E como na semana passada, veremos a importância de uma completa consagração ao chamado de Deus por parte da igreja. Então, irmãos, nós temos aqui Atos do 22 ao 23, se você olhar a sua Bíblia, nós temos informações do itinerário que Paulo percorreu. Ele foi a Cesareia, subiu a Jerusalém, desceu a Antioquia e passou um tempo em Antioquia até partir para a Galácia e para a Frígia. Isso está em Atos 18, 22 e 23. Em Atos 18, do 24 e 25, nós somos informados desse homem que surge com o nome de Apolo. Esse homem surge e nós vemos que ele era um homem que dava testemunho com ousadia e coragem, como Paulo. Ele debatia nas sinagogas em todos os lugares, ele era um grande pregador, e as escrituras nos dizem que ele era fervoroso de espírito. Mas o mistério é quem pregou o evangelho para Apolo, ninguém sabe. Tanto é que Priscila e Áquila chegam e falam: mas da onde tu veio? Que batismo tu conhece? Então acontece essa coisa incrível, que ele precisava de aperfeiçoamento. Priscila e Áquila fazem isso, versículo 26. Ele começou a falar corajosamente, diz o versículo 26, mas quando Priscila e Áquila ouviram, levaram-no consigo e lhes puseram com mais precisão. Priscila e Áquila ouviram aquele homem falar, mas está faltando alguma coisa, né? Então ele só conhecia aquele chamado ao arrependimento que João fazia, mas ele não conhecia precisamente. O que nós aprendemos disso, irmãos?
que a notícia sobre Jesus ser o Salvador se espalhou de uma forma impossível de ter dimensão do quanto isso se espalhou. Então, em alguns lugares onde haviam missionários, aquilo chegava com mais precisão. Em outros lugares, as pessoas apenas ouviam falar que deveriam se arrepender e crer em Jesus. Olha a fé desse homem. Esse homem não tinha sido instruído por um apóstolo, mas ele se levantou para pregar corajosamente, dizendo que Cristo era o Salvador, porque o próprio Espírito Santo estava nele, cumprindo a profecia de Jeremias 31 que nós lemos ontem. Hoje, né? Ninguém vai ensinar e precisar ensinar o seu irmão. Todos conhecerão. Todos significa todos os tipos e classes de pessoas. Não só os intelectuais, não só os judeus, mas de todas as partes o Espírito vai ser derramado e as pessoas conhecerão a Deus, e entenderão que é Cristo, aquele que é a imagem da perfeição de Deus. Que quem vê a Cristo, vê o Pai. Então Priscila e Áquila, esse casal missionário, explicam melhor para ele, catequizam ele, né? Chamam ele para a escola do discipulado. E do versículo 27 ao 28, nós vemos que ele, depois de ser ensinado mais precisamente, na hora ele pede para ser enviado em uma missão. Ele não pegou aquele conhecimento teórico sobre Jesus, mas ele ficou totalmente empolgado. Meu Deus, agora essas coisas que vocês estão me dizendo fecham tudo, tudo se encaixa. Me enviem, eu quero pregar o Evangelho agora, sabendo melhor quem é Jesus. Então nós vemos que no versículo 27 e 28, querendo ele passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Eu só preciso de um lugar para ficar em Acaia. Se vocês me enviarem, eu vou agora. Então eles escreveram uma carta de recomendação, e Apolo chega. Então a Bíblia fala que quando ele chegou, auxiliou muitos que pela graça haviam crido, né? E a Bíblia fala no versículo 28 que com grande poder, não com grande intelectualidade, não com grande sabedoria humana, não com grande eloquência, não com grande oratória, com grande poder ele refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Esse homem conhecia as Escrituras e vivia no poder de Deus. A base de todo cristão, Bíblia e oração. Bíblia e oração. Essa era a vida de Apolo. Então começamos o capítulo 19. E do versículo 1 ao 7, nós somos informados sobre um grupo de supostos 12 discípulos. Mas após a inspeção de Paulo, vemos que eles não eram propriamente discípulos, mas um grupo simpatizante. Algumas igrejas, algumas tradições fazem doutrina desta passagem. Eles dizem que é necessário impor as mãos para que as pessoas recebam do Espírito Santo. Isso não é verdade, porque nós vemos na própria Escritura, um pouco antes, pessoas recebendo do Espírito Santo sem imposição de mãos. Nós vemos isso em Atos 2, em outros lugares aqui na Escritura, na casa de Cornélio, Pedro. Então nós vemos aqui Paulo impondo as mãos sobre esses homens, mas isso não é uma doutrina que é necessário impor as mãos para receber o Espírito Santo. Outras igrejas fizeram uma doutrina dizendo que você precisa de um rebatismo, de uma segunda onda, de um segundo batismo com o Espírito Santo, para que de fato então você fale em línguas e profetize, e essa é a evidência que você é batizado no Espírito Santo. Qual é o erro dessa doutrina? É porque eles pressupõem que esses homens aos quais Paulo encontrou, eles eram discípulos de Jesus. Irmãos, quando a Escritura nos dá uma narrativa, ela fala sobre o que os homens falavam acerca de si mesmos. Aqueles homens diziam ser discípulos de Jesus. Isso não significa que eles eram discípulos de Jesus. Por isso Paulo os inspeciona. Se eles fossem discípulos, Paulo teria certeza na hora que eles eram discípulos de Jesus. Por isso que Paulo pergunta: vocês foram batizados em que nome? Se eles não conheciam o Espírito Santo, é óbvio que eles não foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles não eram discípulos, eram pessoas que ouviram falar de Jesus. Então Paulo ora por eles. A imposição de mãos provavelmente é mais um sinal sobre a receptividade deles, a recepção deles na igreja, a inserção deles na igreja de Deus, tá? Não podemos fazer doutrina com esses versículos, e não dessa forma isolada, tá, irmãos? Só para deixar bem claro, aqui uma questão mais teológica. Mas nós vemos aqui no versículo 3, né, que Paulo pergunta em que batismos vocês foram batizados. Como eu disse agora há pouco, eles falam do batismo de João. Então Paulo fala que João realizou o batismo de arrependimento, né, para que o povo cresce. E então, quando ouviram isso, finalmente eles foram batizados no nome de Jesus, diz o versículo 5. No versículo 6 diz que Paulo impõe as mãos e eles profetizam e oram em línguas. Pastor, que tipo de línguas era essa língua que eles estavam orando aqui? Não sei, a Bíblia não fala.
O problema de alguns teólogos é querer ir aonde a Bíblia não vai. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Nós temos o termo em original aqui, né? Nós temos o termo no grego, nós podemos tentar conjecturar, mas nós não sabemos se era um idioma nativo de cada um, que eles falavam maravilhas de Deus. Nós aprendemos lá no derramar do Pentecostes, que o falar em línguas era para anunciar a glória, os atributos e os louvores a Deus, e que lá no Pentecostes cada um ouvia na sua própria língua. Mas nós também temos em outras passagens da Bíblia algo insinuando que existe uma linguagem sobre-humana. Pastor, o senhor acredita nisso? Se a Bíblia insinua que há essa linguagem, eu tenho que ter um temor reverente quanto a isso. Eu não posso dizer nem que existe e nem que não existe. Eu preciso ser humilde. É como a discussão do batismo, né? Se é por aspersão ou por imersão. Nós temos versículos que dizem que 3.000 pessoas foram batizadas num dia, que casas inteiras foram batizadas, dificilmente tinha uma piscina, um tanque em cada casa. Então por isso os aspersionistas falam, não, mas era por aspersão, imagina batizar 3.000 pessoas. Nós nos calamos, irmãos, nós não vamos discutir questões secundárias. O propósito da Escritura é nos levar à ação, e não a conjecturar e ficar simplesmente divagando e dissecando Deus com a palavra. O que nós vemos aqui, e essas profecias, pastor, era ensinar a Escritura publicamente ou era predizer o que aconteceria no futuro? Eu não sei. A Bíblia fala profetizar. Existe na Bíblia uma parte onde fala que aqueles que profetizam são aqueles que ensinam a palavra, e existe na Bíblia também pessoas profetizando e falando sobre o futuro. Ágabo, por exemplo, profetiza que Paulo seria preso. Existe essa realidade espiritual dos dons, nós não podemos negar. Então nós temos que ter um temor reverente com esses assuntos mais delicados, e não querer impor a vontade humana, deixar a Escritura falar. E quando a Escritura não fala, a igreja se cala. Nós não temos informações precisas. Então nós vemos aqui, do 8 ao 10, Paulo entra numa sinagoga para variar, né? Paulo sempre vai na sinagoga, ele tinha direito de falar, e ele sempre mostrava como toda a Escritura, ela começa e termina em Jesus. E novamente o que nós temos na sinagoga, oposição. Mas ao mesmo tempo que existe oposição, sempre existem quem? Os interessados. Sempre que Paulo prega, muitos rejeitam, mas muitos se interessam. Então alguns se interessam pela pregação aqui do apóstolo Paulo, e ele fica ali 2 anos ensinando. Vejam comigo, versículo 9, versículo 10, isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. Todos que habitavam na Ásia, em 2 anos de missões, ouviram a palavra do Senhor. Paulo se certificou de ensinar durante 2 anos. Então, nós vamos para o versículo 11, né? E vemos aqui, do versículo 11 ao 16, relatos de muitos sinais, milagres, curas, exorcismos. Olha lá, versículo 11, por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Os lenços que passavam em Paulo, depois davam para as pessoas encostavam nelas, e elas eram curadas, tá? Hoje tem charlatões que querem imitar o poder de Deus e fabricar o poder de Deus, fazendo a mesma coisa. Essas doenças deixavam as pessoas, os espíritos malignos saíam delas. Então aconteceu no versículo 13, essa história bizarra, né? Essa história bizarra, que é a história dos demônios lutadores de MMA, né? Ou então você pode dar outro título para essa história, a história dos exorcistas Nutella, né? Porque eles querem expulsar demônios em nome de Jesus, sem poder nenhum, sem vida com Deus, e eles tomam uma coça dos demônios, eles ficam até pelados, a Bíblia fala. Eles tomaram uma surra tão grande, que isso a Bíblia fala que ficou conhecido até hoje. Todo mundo ficou sabendo da história dos demônios que deram uma camaçada de pau num bando de sem vergonha que achava que tinha o poder de Deus, né? Então nós vemos essa história incrível aqui em Atos capítulo 19, do versículo 11 ao 16, e mais precisamente do 13 ao 16. Irmãos, que lição para tirar daqui, né? Querer enfrentar o reino das trevas sem poder, sem a graça de Jesus Cristo. Que coragem, que ignorância, que burrice, né? Que falta de reverência, de senso daquilo que está lidando, e de quem é o diabo e de quem é Deus. E isso acontece com todo aquele que não é consagrado a Deus.
e quer enfrentar a oposição das trevas. Ela realmente toma uma coça, e nós vemos isso aqui na palavra de Deus. Atos 19, a partir do versículo 18 ao 20, nós também vemos muitas confissões, abandono de paganismo, idolatria e o crescimento da palavra de Deus em poder. Olha lá o versículo 18: muitos dos que haviam crido vinham confessando. Gente, eles vinham confessando. Sabe o que é isso? É a mesma coisa que você vir a um culto domingo, terminar o culto e tu não conseguir ir embora sem falar com o pastor, porque tu precisa confessar o teu pecado. Eu não posso ir embora, eu preciso confessar meus pecados. É a mesma coisa que tu aguentar o domingo sem confessar e ficar batendo na porta segunda, ou precisar, eu preciso me confessar. As pessoas sentiram o coração delas machucado pelos seus pecados, e eles precisavam confessar, ao ponto deles irem publicamente e confessavam a maldade deles diante dos apóstolos. Eles não ficavam com vergonha, eles invadiram e começaram a gritar e pedir perdão, confessar, chorar. A Bíblia fala admitindo em público. Imagina o desespero desse povo em público, chegando de joelhos e falando dos seus pecados. Pelo amor de Deus, eu era ignorante, eu nunca temia a Deus, eu nunca busquei a Deus, eu vivia nos pecados, eu vivia sempre com prazer na maldade, eu era escravo do pecado, Jesus me libertou, eu confesso, eu fui um assassino no meu coração, eu confesso, eu fui o pior pai que um filho pode ter, eu confesso, a minha esposa está doente porque eu negligenciei o meu pastoreio, eu confesso que os meus filhos são indolentes por causa da minha preguiça, eu confesso que eu sou uma mamãe, eu confesso a vingança do meu coração, eu estou desesperado, eu preciso de perdão. Era um sentimento de avivamento, era um sentimento de temor a Deus, era um sentimento de uma extrema necessidade de desabafar, de colocar para fora tudo que o coração havia segurado por anos, porque o homem não foi feito para viver em pecado, ele não aguenta, ele precisa desabafar. E a Bíblia fala no versículo 19 também que muitos dos que praticavam artes mágicas ajuntaram seus livros, queimaram. Irmãos, eles pegaram toda aquela filosofia deles, toda a religião deles, e pegaram tudo que eles tinham em casa, imagens, livros, tudo, e fizeram uma grande fogueira e disseram: nós não servimos mais essa porcaria, nós não queremos mais esses falsos deuses. Ali tinha tudo que era tipo de livro, e assim a palavra do Senhor crescia. A Bíblia fala, versículo 20, quando a Bíblia nos fala assim que a palavra do Senhor crescia, parece que a própria palavra de Deus, ela tem uma força ativa nela, que independe dos homens. Parece que ela crescia como uma árvore e prevalecia sempre com poder. A palavra de Deus deve ser acompanhada com poder. E a Bíblia fala no versículo 21 e 22 de algumas rotas mais de Paulo, tá? Alguns lugares que Paulo foi. Isso é irrelevante nesse momento, mas eu queria que você olhasse do versículo 23 ao 41. Nós temos outra grande história. Nós não vamos fazer toda a leitura. O que acontece aqui nessa grande história é um homem que trabalhava fazendo imagens de Ártemis, imagem dos deuses gregos. Ele fazia imagens, vendia imagens, tá? E quando ele percebe que vem um cara que prega que Deus não tem imagem, ele percebe: estou morto, vou perder meu ofício, vou perder minhas 12 empresas que eu tenho, vamos fazer um tumulto contra esses caras. Não é possível, não é possível. Então nós vemos um grande tumulto, um pavor, uma loucura, como muitas vezes nós vemos em nossas vidas. Nós nem estamos fazendo nada, pelo simples fato de sermos cristãos, do nada insurge luta, batalha, guerra, a pessoa olha para a tua cara, não vai com a tua cara, simplesmente começa o caos sobre a tua vida. Mas sabe o que é mais legal dessa história? É como diz o gaúcho: não deu nada, né? Não deu em nada. Eles levantaram, gritaram, berraram, e aí vem o próprio homem deles lá e diz assim: gente, pelo amor de Deus, vocês estão malucos? Todo mundo sabe que Ártemis é a Deus, vocês estão loucos? Vamos para casa, gente, vamos cozinhar, vai, lava roupa. Então, assim, e terminou assim essa história. Irmãos, assim também o Senhor nos dá fim de grandes tumultos de uma maneira que às vezes a gente dá risada, de tão simples que Deus terminou a bagunça. Atenção para o mais importante novamente nessa palavra. Nós vimos milagres, curas, sinais, profecias, línguas, exorcismos, confissões, arrependimento, conversões, batismo, derramamento do Espírito Santo e a palavra crescendo com poder. Vou repetir: milagres, curas, sinais, profecias, línguas, exorcismos, confissões públicas, arrependimento público, conversões, batismos, derramamento do Espírito Santo e a palavra crescendo em poder. Esse é o foco da palavra. Eu falei sobre a luta entre o bem e o mal na introdução. Essa luta é uma realidade em que nós estamos e não há
como escapar. Essas coisas que estavam acontecendo na igreja aqui em Atos, irmãos, são realidades que temos que experimentar para podermos vencer a batalha. Curas, milagres, batismos. Se nós quisermos vencer a batalha entre o bem e o mal que se opõem sobre as nossas vidas, nós precisamos desse poder. Não é à toa que a palavra está dizendo várias vezes: a palavra crescia com poder, e Apolo pregava com poder, e havia poder sobre Paulo, e a igreja tinha o poder, e o Espírito Santo veio com poder. Essa é uma palavra forte. Esse é o verdadeiro empoderamento, o empoderamento do Espírito Santo. Nós vimos na semana passada e lemos Atos 23. Vocês lembram da hora que a gente leu lá Atos 23? E nós vimos que 40 homens judeus decidiram não comer nada e não beber nada até que Paulo fosse morto. Eles se juntaram e falaram: nós não vamos comer nada, nós não vamos beber nada até matar Paulo. E eu falei: irmãos, vocês percebem que as trevas, elas não brincam em serviço? Vocês percebem que o mal que tenta atacar o seu filho na escola, querendo destruir tudo que você ensinou para ele, né? A sua querida esposa quando sai para o trabalho e para a faculdade, tudo que você ora e pastoreia ela, e assim os maridos também, tudo que a esposa deseja, basta uma entrada no computador, no celular, no smartphone, basta uma conversa numa roda de amigos, que o mal está sempre com toda a sua fúria. E a Bíblia fala que aqueles homens conspiraram para matar Paulo. Salmo 37 diz que o homem ímpio, ele espreita o justo. E qual é o objetivo? Para tirar-lhe a vida. A palavra de Deus também nos diz que o diabo é como um leão que está em nosso redor, nos cercando para quê? Qual é o objetivo que o leão tem? Dilacerar os seus oponentes. Nós não podemos esquecer dessa função satânica, dessa disposição maligna contrária às nossas vidas, dia após dia, respirando ameaças de morte. Um cristão que vive nesse mundo sem essa consciência é tão inocente como uma criança que é enviada ao deserto ou enviada à floresta amazônica, e ali vai acreditar que não vai ter mosquito, que não vai ter leão, que não vai ter cobra. É um inocente demais. Na verdade precisa de alimento sólido, ele está no leite. Ele não entende que ele não está em meio a uma brincadeira, ele está no meio de algo muito sério. E o objetivo de Deus aqui não é apenas atrapalhar o seu relacionamento conjugal, mas é trabalhar de tal maneira que um dia sua esposa odeie você no seu coração, odeie até mesmo a vida do lar, odeie as coisas do lar, odeie os seus filhos, e trabalhar no coração dos homens para que eles odeiem a sua esposa, tenham aversão a ela e nunca mais queiram olhar ela no rosto. Não é uma luta para que atrapalhe um pouco, para que venha trazer algum mal, mas é uma luta para matar, é uma luta para destruir, é uma luta para dilacerar. Não é apenas esfriar o seu relacionamento com Deus, é trabalhar no seu coração a tal ponto que você odeia a palavra de Deus, não abra nunca mais a palavra de Deus. O diabo trabalha como um anjo de luz, nos mostrando coisas que aparentemente são muito boas, desviando os nossos olhos, desviando o nosso coração, para que finalmente ele venha e nos arrebente, nos arremate. Aqueles judeus conspiraram e disseram, sobre condição de anátema. Sabe o que é um anátema? Eles estão dizendo assim: se nós comermos ou bebermos, que Deus nos mate, nos faça malditos para sempre, nos envie para o inferno, mas nós não vamos comer até que Paulo seja morto. E assim as trevas estão em oposição contra nós. E o mais importante, visto na semana passada, foi a atitude vista em Paulo, que era a atitude de toda a igreja, isto é, total consagração ao chamado de Deus. Eu te desafio, meu irmão e minha irmã, eu te desafio a ler as Escrituras e encontrar um povo de Deus na Escritura que não jejuava e orava constantemente. Se você abrir a sua Bíblia em Neemias, você vai ver o povo de Deus orando e jejuando. Se você abrir a sua Bíblia em Esdras, vai acontecer a mesma coisa. Se você abrir a sua Bíblia em Esther, quando vê que o povo judeu estava sob perigo, você vai ver todo o povo orando e jejuando. Se você abrir a sua Bíblia
em Êxodo, se você abrir a sua Bíblia em Ezequiel, se você abrir a sua Bíblia em Daniel, se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, se você ler os reis e a vida de Samuel, a vida de Elias, a vida de Eliseu, se você olhar Joel, o profeta, se você ver Malaquias, Zacarias, não importa qual seja a época, não importa onde está o profeta, sempre há um povo orando e jejuando, consagrado a Deus, clamando pelo poder de Deus para vencer as trevas. Tanto é que os judeus ficam impressionados dos discípulos de Jesus não jejuarem. Eles chamam e dizem: os discípulos de vocês não jejuam, por quê? Eu nunca vi espiritualidade sem jejum. A gente nunca viu gente que teme a Deus, que ama a Deus, que não jejua e não ora. Aí Jesus explica para eles: não, é que a gente jejua e ora esperando a salvação, mas como a salvação está no meio deles, né? Então agora é momento deles se alegrarem, né? Irmãos, mas nós não estamos nesse momento. Nós temos o Espírito Santo e temos uma grande batalha pela frente até a volta do nosso Senhor Jesus. Nós vimos que essa é a principal obra do Espírito Santo. Prestem bem atenção. Essa é a principal obra do Espírito Santo. Para que o nome de Deus seja exaltado e os filhos de Deus possam viver bem, em resposta à total consagração, investida dos poderes das trevas existentes no mundo e em ataque contra a igreja, o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, desperta homens, mulheres, crianças, jovens e velhos a enxergarem a seriedade, a realidade e finalmente dedicarem suas vidas em uma total obediência ao chamado de Deus para suas vidas. Essa é a principal obra do Espírito Santo. É assim que Deus mantém a igreja viva. É assim que Deus mantém a igreja de geração para geração. Ele levanta crianças como Josias com 8 anos. Josias com 8 anos, ele é colocado como rei. O mundo está um caos em Israel. Ele fala assim: traz aquele livro que o papai lia, que meu avô tinha lá. Ele pega o livro de Deuteronômio e diz assim: ó, convoca todo o povo, vamos voltar para a palavra. 8 anos, como Samuel pequenininho, novinho, o Senhor fala com ele e ele escuta. Por que Samuel escutava a voz de Deus? Porque Ana, sua mãe, ensinou a escutar a voz de Deus. Um filho de um pai que vive em oração e escuta a voz de Deus, sabe ouvir a voz de Deus. O filho de um pai que não ouve a voz de Deus, esse pai não sabe ensinar o filho a ouvir a voz de Deus. Tanto é que quando ele fala Samuel, na hora ele diz: Senhor, fala que eu te escuto. Crianças, tá? Davi era pequenininho, foi chamado também, novinho, para ser rei de Israel. Crianças são levantadas com um senso da necessidade, da urgência, da seriedade de se comprometer totalmente com Deus, de olhar para esse mundo e dizer: eu vou sofrer pelo que Deus sofre, eu vou me consagrar totalmente. Cristãos que foram sensíveis. A palavra aqui é sensibilidade, por isso que a Bíblia fala em Jeremias 31 sobre um novo coração. É um coração que sente, tiveram o coração trocado, suas vidas mudaram, foram feridos pela dor da morte, do pecado, do mal e da injustiça no mundo, foram feridos pela ofensa à glória de Deus, pela dor e o sofrimento à humanidade, à igreja, e passaram a viver essa vida de consagração total e completa a Deus, obediência plena ao chamado e à vida de Jesus Cristo de Nazaré, que é uma vida de total sacrifício, a vida pelo outro. Essa vida se fez verdadeira neles, desde o Antigo Testamento até o Novo, e assim Deus tem mantido a igreja, irmãos. E hoje o assunto é o mesmo. Por quê? Porque a realidade do poder das trevas com certeza já está sendo vivenciada na vida da igreja e na tua vida. Mas a pergunta é: se a vida de Cristo tem se manifestado? Irmãos, que o poder das trevas está se levantando contra a sua casa, eu tenho certeza absoluta. Mas a pergunta é: o poder de Deus tem se manifestado na sua casa? Pois essa é a obra do Espírito Santo, manifestar Cristo Jesus aonde? Em nós. Paulo está avançando, Priscila e Áquila estão avançando, a igreja está avançando, as trevas estão sempre em total oposição, mas a igreja está sempre vencendo.
Existe dor, sofrimento, lágrimas, existe pranto, existe dúvida, existe crises, existem dificuldades, privações, mas sempre, sempre e sempre a igreja está sendo mais e mais cheia do Espírito Santo, e a vida e o poder do Cristo ressurreto está se manifestando na vida da igreja. Quanto mais o diabo se opõe, quanto mais dificuldade, quanto mais oposição, mais a igreja está cheia do Espírito Santo, mais milagres acontecem, a ponto de Jesus dizer: vocês farão milagres muito maiores do que eu fiz. Alguém poderá dizer: mas como? Maiores em número, em grandeza, porque muitos serão alcançados pela salvação no meu nome, através de vocês. Irmãos, isso é absurdo. Nós lemos a Bíblia, talvez você leia a Bíblia e diga: ah, mas aqui era Jesus, por isso Jesus realizava tudo isso aqui. Aqui era Jesus, por isso acontecia esse tipo de coisa. Mas Jesus falou: vocês vão fazer milagres maiores. Na verdade, nós somos e percebemos muitas vezes a nossa incredulidade mediante ao que Deus diz, e queremos relativizar o que Deus diz e colocar, encaixar dentro da nossa mente. E por que eu estou dizendo isso? Porque em resposta às investidas das trevas, nós temos milagres, curas, sinais, profecias, línguas, exorcismos, confissões públicas, arrependimento, abandono de paganismo, conversões, batismos, derramamento do Espírito Santo e a palavra crescendo com poder. Então, em resposta às investidas das trevas na sua vida e na minha vida, nós precisamos ver essas mesmas realidades acontecendo. Nós precisamos entender que nós recebemos poder para que tudo isso aconteça em nossas vidas também. Número 1, milagres. Você acredita em milagres? Antes de entrar nesse assunto, eu queria deixar uma coisa bem clara: que Deus nunca nos dá menos do que nós pedimos. Deus nunca nos dá menos do que nós pedimos. Alguns me perguntam: pastor, como eu posso ter certeza do que Deus quer? Pela palavra. Na palavra de Deus nós vemos claramente a vontade de prazer de Deus, aquilo que Deus tem prazer. Alguns reformados, alguns calvinistas, por entenderem que Deus é soberano e Ele decreta todas as coisas, na hora que eles vão orar, eles querem orar baseado no que Jesus disse: não seja a minha vontade feita, mas a tua vontade. Baseado nisso, sempre em suas orações, eles pedem apenas para que a vontade de Deus seja feita. E quando eles falam vontade, eles falam assim: a vontade daquilo que o Senhor decretou desde antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia nunca, em momento algum, nos ensina a orar pela vontade de decreto de Deus, pela vontade daquilo que Deus decretou, que a gente não sabe. A Bíblia nos ensina a orar pela vontade revelada que Deus tem prazer. Aqui tem uma chave na oração. Porque quando Jesus fala: seja feita a tua vontade, Jesus estava dizendo que venha o teu reino. A vontade de Deus era que o reino viesse. Entendam isso, tentem entender isso para entender como orar. Jesus nos ensina a orar: Pai, santifica o teu nome. Pai, venha o teu reino, que se faça a tua vontade. Então, quando no Getsemane Jesus está lá orando: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua, só tem uma função essa oração, só uma: mostrar a humanidade de Jesus. Esse texto não é para nos ensinar a orar. Quando existe um texto que nos ensina a orar, é quando os discípulos pedem: Jesus, nos ensina a orar. Então Jesus ensina a orar. Esse texto é um texto apenas para demonstrar a humanidade, o sofrimento de Jesus pela humanidade. Não é um texto-chave para aprender a orar. Quando Jesus nos ensina a orar, eu repito, ele fala: Pai, venha o teu reino. E aí ele fala: seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus é qual? Que o reino dele venha. No reino de Deus tem morte? No reino de Deus tem dor? No reino de Deus tem pecado? Não. Então a vontade de prazer de Deus, não aquilo que Ele decretou, porque Deus decretou tudo o que acontece, mas a vontade de prazer, a alegria de Deus, o desejo do coração dele, aquilo que Ele tem prazer é o quê? Que o ímpio não morra, mas seja salvo e se arrependa. A vontade de prazer de Deus é que seus filhos sejam cheios do Espírito Santo. O prazer de Deus é que todos os enfermos sejam curados. Então não nos compete tentar prescrutar a mente de Deus e o que Ele decretou, mas irmos diante do Pai, não como um Deus distante, mas como um Pai, sabendo que Ele é infinitamente melhor que nós, e sabemos que o prazer dele sempre é curar.
O prazer de Deus sempre é curar. O prazer de Deus sempre é encher do Espírito Santo. O prazer de Deus sempre é realizar o milagre. O prazer de Deus está sempre em fazer a estéril dar a luz. O prazer de Deus está sempre em fazer homens mortos virem à vida. Esse é o prazer de Deus, esse é o reino de Deus, essa é a vontade de Deus para a humanidade. É isso que nós precisamos entender. E Deus nunca fará menos do que você pedir. Mas como assim, pastor? Eu já orei uma vez por cura. Quando você pede cura física, né? Eu estou pedindo uma cura física, eu quero nunca mais ter dor. E aí Deus não cura. E a pessoa morre. Ela está sentindo dor? Eu sou um cristão, o Tiago ora para que eu seja curado. Qual é o desejo do Tiago na oração? Para que a minha dor termine. E eu morro. Eu estou com Jesus, eu tenho dor. Deus nunca nos dá menos. Paulo estava doente, Senhor me cura, eu tenho um espinho na carne. Por que Paulo estava pedindo cura? Porque ele queria pregar a palavra de Deus com mais força. Ele queria realizar a obra com vigor. Ele queria realizar melhor a obra. Por isso ele pede, eu não posso pregar o evangelho doente, me cura. Mas Deus fala assim, ó, doente tu vai pregar melhor. Deus deu mais para ele. Deus nos dá menos, infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. Mas tem um segredo aqui, ó, segundo o seu poder que opera em nós. E para que haja poder tem que ter fé. Não é o ensino da falsa igreja que diz você não recebe porque você não tem fé. Mas é o ensino da Bíblia, você recebe, não recebe porque pede mal, pede para os próprios desejos. E o segredo está em você ter uma vida de oração, a mesma oração de Jesus, para o bem do próximo, para a glória de Deus. Se você orar sempre para a glória de Deus, para o bem do próximo, segundo a vontade revelada de Deus que Ele tem prazer, ore com fé, meu irmão. Ore com fé, porque Jesus disse, até quando eu vou estar com vocês? Ô gente incrédula, vocês não acreditam que Deus tem prazer em fazer o bem? Se vocês que são homens, meu Deus do céu. E nós então podemos olhar tudo isso, irmãos, e ver em nossas vidas o caos e acreditar em milagres. Porque senão nós temos um Deus que é deísmo, não é cristianismo. É um Deus distante, um Deus impassível, um Deus que não se relaciona, um Deus que não está nem aí para a gente. A Bíblia nos mostra o contrário. A Bíblia nos tem promessas, tudo que vos pedirdes em oração, crendo, recebereis. Nós não podemos apenas pedir para os nossos próprios maus desejos, mas em 1 João diz, sabemos que se oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se Ele nos ouve, Ele nos dará. Falta essa fé para a gente, falta essa fé em acreditar que Deus é melhor que a gente. Tão limitado nós somos. Deus é mais bondoso, Deus é mais generoso, Deus ama os nossos filhos mais do que nós amamos, Deus ama nossos pais mais do que nós amamos, Deus ama o perdido mais do que nós amamos, Deus ama a nós mesmos mais do que nós amamos, e Ele tem muito mais prazer em que não falte água do que nós, porque Ele é muito melhor que nós. Essa fé falta na terra, essa fé falta na igreja. Por isso nós não oramos, porque nós não acreditamos na bondade de Deus. Não é porque nós não acreditamos no poder de Deus, mas nós não acreditamos no amor de Deus. Nós não acreditamos que se Ele nos deu o único Filho, não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas. Nós não acreditamos que um milagre pode acontecer na nossa família. Nós não acreditamos que Deus é bom o suficiente para fazer acontecer qualquer milagre em nossas vidas. E eu queria te desafiar nessa manhã, meu irmão, a crer em milagres. A crer em milagres, porque se houve milagres todos os tempos em que homens e mulheres se uniram para orar a Deus, ainda existem milagres. Número 1, número 2, curas. Curas, existem curas ainda hoje, de todos os tipos, mas a questão é, você vai perseverar em oração? Você vai perseverar em oração para a cura vir? É isso que Deus nos pede. Eu vou explicar o que eu expliquei na semana passada. Deus decreta os fins e Deus decreta os meios. Deus não decretou que a gente comesse comida. Deus podia ser ruim e nos dar só ração, né? Que só tem o mesmo gosto. Mas Ele inventou um monte de comida boa, né? Eu quero ver essas comidas agora meio-dia. Ficou boa as lasanhas de vocês, né? Eu quero experimentar, né, Laurinha? Então, irmãos, Ele decreta o fim e os meios. O meio pelo qual nós comemos é como? Plantando, cozinhando. Deus pode fazer voar uma lasanha na minha mesa amanhã? Pode, mas Ele decretou o meio. O meio o quê? Cozinhando, trabalhando, plantando. Deus tem prazer nos milagres, mas o meio pelo qual o milagre e a cura vem é pela oração. É pela oração, é pelo jejum, é uma obra conjunta. Ele decreta a cura e decreta o meio.
Então eu quero te desafiar. Tu está precisando de uma cura? Está precisando que alguém seja curado? Deus não vai dar menos do que tu está pedindo, só vai dar mais. Mas você precisa se consagrar totalmente ao chamado de Deus. Você precisa de uma vida de jejum e oração. Uma vida de jejum e oração é uma vida que sente dor pela dor do outro. Sente dor e está orando não para a própria glória, mas porque sente a dor do outro, quer ver o nome de Deus exaltado na vida do outro e quer ver o bem do outro. Essa é uma oração em nome de Jesus. O nome de Jesus não é um nome mágico, é uma oração com Jesus, é a oração de Jesus, é a oração unida a Jesus, abraçada a Jesus. Nós temos o ministério da intercessão assim como Jesus. Orar, mas orar decidido, orar compromissado, orar como Paulo falava do seu colega Epáfras, que lutava em oração por eles. A Bíblia fala, lutava em oração. Os homens do passado, irmãos, conversava isso com o pastor Fábio essa semana, eram homens de 2, 3, 4 horas de oração por dia. Nós temos uma geração raquítica, anorexa de oração. Igreja sem poder nenhum, homens sem vida com Deus nenhuma, zero. Como os milagres virão? Homens que nem acreditam em milagres. Há uma discussão no meio evangélico se Deus ainda faz milagres. Olha o absurdo. Se Deus ainda dá dons à igreja, olha o absurdo. Queremos colocar o Espírito Santo numa caixa. Fique aqui, você não vai sair daqui. Mas a Bíblia ensina a realidade das curas, a Bíblia ensina a realidade dos milagres, a Bíblia ensina a realidade dos sinais, a Bíblia ensina a realidade dos dons, a Bíblia ensina a realidade da libertação. As pessoas eram libertas dos demônios. Irmãos, cristão não fica endemoniado, tá? Fica feliz, cristão não fica endemoniado. A Bíblia mostra claramente que alguém que tem o Espírito Santo não pode ser possesso, tá? Não pode ser possuído, mas ele pode ser oprimido. A palavra endemoniado, no grego, demonizai, significa possuído por ou sofrendo influência de demônios. Então o cristão sofre muita influência de demônios na sua vida. É o dia inteiro uma batalha. Se sente às vezes desanimado demais, desencorajado demais, depressivo, triste, inseguro, medroso, em pânico, ansioso. Influência maligna. Não é apenas a questão fisiológica, existe a nossa questão, alguns são mais propensos, né, à tristeza, alguns são mais introspectivos, alguns são mais extrovertidos, mas eu sou uma pessoa muito extrovertida, tem dias que eu não quero sair da cama, minha alma se apodera de uma angústia, de uma ansiedade. Essa noite eu fui dormir 13h30 da manhã, irmãos, mas então orando, jejuando, eu decido, essa semana eu vou jejuar toda semana, não, eu vou jejuar 2 semanas, vou jejuar 3 semanas, e as nuvens passam, e os milagres começam a acontecer, lutando em oração, a vida do cristão é uma vida de poder. Nós precisamos acreditar que o Deus que justifica é o Deus que santifica, e que Cristo nos dá a salvação, e a salvação é refazer a humanidade perfeita, ela não vive essas coisas. Irmãos, nós precisamos de confissões. Essas realidades, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, mas a realidade das trevas é real sobre a sua vida, e essas realidades também têm que serem reais. Confissões, arrependimento, pranto, choro, dor no coração pelos pecados. Nós chegamos a um ponto que a igreja nem confessa mais pecado. Ela chega diante de Deus e já perdoa tudo, amém. Ela já bota tudo num ponto. Não consegue nem dizer, fui um assassino no meu coração, odiei meu irmão, fui um adúltero, Senhor, tem misericórdia de mim, fui um fofoqueiro, Senhor, tem misericórdia da minha língua maldita. Não, perdoa tudo, amém. Tem dor. Essas realidades do Espírito Santo têm que serem reais nas nossas vidas, tá? A realidade da confissão, do arrependimento verdadeiro, um povo que se arrepende pelos seus pecados, um povo que sente a ofensa contra Deus, o abandono da idolatria. Idolatria, ídolos, são todos aqueles a quais nós buscamos para trazer para as nossas vidas aquilo que só Deus pode nos dar. Talvez você busque isso na bebida, talvez você busque isso na droga, talvez você busque isso na pornografia, talvez você busque isso num diploma, nos seus filhos, não sei aonde você busca, mas se você não busca em Deus, abandone a sua idolatria. Essa é a obra do Espírito Santo, abandonar a idolatria, sua confiança em outro que não seja Deus, a sua esperança em outro que não seja Deus.
É necessária a realidade dos batismos. Ah, pastor, mas essa aí eu já passei. Estou batizado. Não, que por meio da tua vida outros se batizem. Que alegria poder levar alguém, conduzir ele até as águas do batismo. A igreja que nós estamos vendo, ela é uma igreja ungida pelo poder do Espírito Santo, onde eles atuavam e andavam, aonde eles iam, eles compartilhavam Cristo, e rapidamente aquelas pessoas que se achegavam a eles eram batizados, porque havia o poder e a graça de Deus sobre eles. Isso tem que ser real em nossas vidas. Parece que nós vivemos num tempo de cristão 007, né? As pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Não há diferença nenhuma entre o crente e o ímpio, porque é uma vida sem poder. E por último, derramamento do Espírito Santo e a palavra crescendo com poder. Aonde que a palavra tem que crescer com poder primeiro, para depois ela se espalhar para o mundo? Aqui, com poder. Não é ler a palavra porque o pastor deu um plano anual de leitura, tem que ler um capítulo. Não, é comer a palavra, e ela tem que descer com poder, e esse poder vai transbordar para os outros. Esse derramamento do Espírito Santo. Irmãos, é impossível viver uma vida de derrota no poder do Espírito Santo. Quando eu falo em derrota, é de todos os sentidos. Nós precisamos entender e crer que é possível viver vitória em Jesus. Deus nunca vai nos dar menos do que pedimos, sempre mais. Você precisa ter essa fé na bondade de Deus, você precisa ter essa fé no poder de Deus, você precisa se levantar, viver uma vida de oração, em total consagração a Deus, jejum, oração. Nós vemos aqui em Atos uma igreja muito atacada, assim como você com certeza é muito atacado, mas nós vemos uma igreja vencendo, nós vemos uma igreja avançando no poder do Espírito Santo. Se falta algo às nossas vidas hoje, é a salvação completa, que é uma vida de poder, e graça do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos dê essa graça. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé para cearmos.